Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? E esse é um vídeo especial, comemorativo aqui do meu aniversário, né? Tô fazendo hoje 47 anos e nesse dia 9 de maio de 2022, trazendo para vocês aqui uma lista com 9 autores, 9 escritores que estão aqui entre os mais importantes que me influenciaram na minha história aqui de estudo, de escrita, enfim, de pesquisa e tudo mais, tá? Então vamos falar desses 9 nomes hoje. Mas antes, um recadinho rápido aqui para vocês em relação àquele sorteio, né, que eu fiquei de fazer ontem, no dia 8, né, que foi o dia das mães, sorteio para as mães, né? Aconteceu um pequeno probleminha aqui, que é o seguinte: o canal do YouTube, ele não mostra pra gente que tem o canal, que é dono do canal, né, a lista de todos os inscritos do canal, tá? Só aparece ali a lista das pessoas que têm canal também no YouTube, né, que tem uma conta pública, tá? Então nós temos uma lista de 155 inscritos no momento, no dia de hoje, né? E desses 155, só 51 aparecem pra gente ali, tá? Então qual foi a saída que eu achei aqui, né? A gente estende, adia esse sorteio para amanhã à noite, dia 10, tá? E aí quem quiser aqui participar do sorteio do canal do YouTube precisa fazer essa conta pública, tá? Para poder participar, porque só aparece para mim ali as pessoas com conta pública, infelizmente, né? É uma lógica interna aqui do YouTube, então não dá para a gente ir contra isso, porque, né, não tem como. Agora, o sorteio para a comunidade do Facebook e também para o grupo do WhatsApp tá valendo, vai acontecer hoje aqui, tá? E eu vou dar o resultado para vocês hoje, beleza? Mas a do YouTube fica para amanhã, tá? E quem quiser participar, se ninguém se inscrever mais, quem concorre são esses 51 que estão ali, tá bom? Então é isso, então vamos para a lista aqui dos 9 autores que eu estou trazendo para vocês hoje como referência. Assim, a gente vai falar muito rapidamente sobre cada um, porque senão o vídeo fica muito grande, tá? E a gente vai fazer aqui vídeos também específicos sobre cada um deles, porque cada um deles tem muita coisa bacana para falar, né? Mas vamos fazer um resumo do resumo aqui, só para poder constar como referência para vocês, tá? E também vale dizer antes dessa lista que, obviamente, que por ser uma lista, né, eu deixei outros nomes de fora, né? Na medida em que a gente, para fazer uma lista, a gente precisa realmente cortar, né? Não tem jeito, entendeu? Eu poderia fazer uma lista de 20 aqui, né? Porque, na verdade, certamente tem muito mais de 20 aqui autores que me influenciaram de uma maneira ou de outra. Mas eu escolhi 9 para fazer uma conexão com o dia de hoje, né? Que é o dia 9 de maio. E aí ficou um monte de gente bacana de fora. Por exemplo, né, eu anotei aqui o Saramago ficou de fora, que é um autor que me influenciou bastante também. O Sérgio Santana, escritor carioca, que também me influenciou muito. Ferreira Goulart ficou de fora. O Leminski ficou de fora. Deleuze ficou de fora. Roland Barthes também, que é um autor que me influenciou muito na minha trajetória. Michel Foucault também, enfim, né, vários nomes que ficaram de fora porque a lista é uma redução, tá? Mas enfim, então vamos a ela, vamos à lista, tá? E eu separei em 3 grupos, certo? Então, 3 poetas, 3 escritores de ficção em prosa e 3 filósofos, tá? Tudo isso estrito sensu, né? Porque essas coisas estão o tempo todo se entrecruzando aqui, a gente já trabalhou isso em outros vídeos também, mas enfim, para poder fazer uma divisão, a gente cita dessa maneira, tá? Então vamos começar com os poetas, certo? O primeiro poeta que eu cito para vocês, que é uma das minhas maiores influências, é o Fernando Pessoa, né? Então eu cito aqui para vocês o Cancioneiro, que é esse livro genial do Fernando Pessoa. Tem muita coisa bacana aqui. Separei até um verso aqui que eu acho dos mais bonitos dele, está na página 111, né? Que é: a vida é como uma sombra que passa por sobre um rio. É um verso fantástico do Fernando Pessoa. E iguais a esse tem vários aqui, que é um autor brilhante que dispensa comentários também, né? Enfim, é um dos poetas aqui que mais me influenciou na minha trajetória, tanto como poeta, quanto como filósofo, como, enfim, escritor de prosa também, tá? E eu trouxe também para vocês, são 2 livros de cada um, tá? E tem essa referência aqui que é o Teatro do Êxtase, que eu também já falei desse livro aqui em outro vídeo do canal, né? Que são as peças de teatro do Fernando Pessoa, e tem um texto introdutório aqui do Caio Galhardi, que é um pesquisador, que também é um texto muito bacana, tá? E as peças do Fernando Pessoa são geniais também, o Marinheiro e tudo mais, né?
E aí, como última referência, eu também citaria esse texto aqui do Alain Badiou, que eu também já falei com vocês, que chama-se Uma Tarefa Filosófica, Ser Contemporâneo de Pessoa, né? Que eu não tenho em livro impresso, só em PDF, por isso que eu estou mostrando o papel aqui. Mas o Alain Badiou fala, dentre outras coisas, que o Fernando Pessoa é um autor, é um poeta que precisa ser descoberto pela filosofia contemporânea na sua radicalidade ali. Inclusive, ele cita a heteronomia, né, do Fernando Pessoa como enfim, uma ferramenta conceitual, uma ferramenta filosófica importante para ajudar a pensar melhor o mundo. Tá? Então, Fernando Pessoa, o primeiro poeta da lista. O segundo poeta, os dois outros poetas são brasileiros. Tá? O primeiro deles é o Arnaldo Antunes. Então, Agora Aqui Ninguém Precisa de Si. Né? Tá? Essa é a primeira dica do Arnaldo Antunes. E a segunda dica é esse livro aqui, Dois ou Mais Corpos no Mesmo Espaço, também que é genial. Tá? Tem até um poema aqui que eu acho brilhante, né, que chama-se De Ande, justamente na página 47, né, que é a idade que eu estou fazendo hoje. De Ande, que não é the end, né, o fim, é o e, né? Ou seja, né, não acaba, continua. Genial, genial. E o Arnaldo Antunes tem influência dos poetas concretos, é um autor que trabalha muito com a noção de fragmento, né, com uma prática do fragmento, e ao mesmo tempo com a imagem, né, os poemas que são imagens também, trabalham ali com essa lógica visual, enfim. Tá, aí é um poeta brilhante, está vivo ainda, produzindo, né, bastante, e é músico também, é autor de músicas fantásticas, né, eu citaria aqui Qualquer, por exemplo, que eu acho uma das músicas mais bonitas já feitas na história da música brasileira. O Saiba também é muito legal, né? Cita alguns filósofos e tal. E o Inclassificáveis, né? Enfim, é um compositor e um poeta brilhante, né? E me influenciou muito nos últimos anos, aí continua me influenciando. E o terceiro poeta da lista é o Manuel de Barros, evidentemente, que eu estou começando doutorado agora para poder produzir, né, uma tese sobre o Manuel de Barros. E é um poeta que eu tenho lido bastante, especialmente nos últimos meses, e realmente está me influenciando muito também, está me ajudando a pensar um mundo melhor. Então, quer dizer, eu trago para vocês aqui o Arranjos para Assobio, do Manuel de Barros, tá? E esse aqui que é uma compilação, certo? Meu Quintal é Maior do que o Mundo. É uma compilação com vários poemas de vários livros diferentes do Manuel de Barros, tá? E o Manuel de Barros também trabalha com uma lógica fragmentária, né? É uma poética fragmentada, filosófica, né? Sem rima, tá? E que vocês podem entender melhor, tanto o Arnaldo Antunes quanto o Manuel de Barros, se vocês lerem não só o conceito de Witz dos românticos alemães, mas também um livro do Jean Baudrillard chamado De um Fragmento ao Outro, que é muito interessante também e que reflete, né, essa questão do fragmento, que é uma questão muito contemporânea, né? Então, enfim, são os três poetas, tá? Vamos ver o tempo aqui. Beleza, estamos dentro do tempo. Então, agora vamos passar para os textos em prosa ficcional. Quer dizer, são três romancistas e contistas, na verdade. É o Borges, né? O Borges é o primeiro, ele não é romancista, não escreveu romances, né? Ele era contista e poeta. E, obviamente, que é uma das minhas maiores influências, o Borges. É um cara que eu gosto demais, é um texto brilhante, são contos geniais, contos com uma escrita elegante, filosófica, ao mesmo tempo metáforas sutis, né? E uma narrativa que problematiza o tempo todo as questões que estão sendo ali, né? Não é uma coisa meramente descritiva, né? Enfim, pelo contrário, é uma escrita sinuosa, labiríntica, né? E ao mesmo tempo sutil, né? É um escritor genial. E eu trouxe duas referências dele, que é o Aleph, né? Que é esse ponto que contém todos os pontos do espaço, né? Um dos contos mais geniais do Borges. E aqui nesse livro também tem um outro conto que eu destacaria, que é Os Dois Reis e os Dois Labirintos, tá? Que ele trabalha com essa ambivalência do deserto, né? Como um grande labirinto, enfim. O Borges é genial, né? E a segunda referência dele que eu trago para vocês é esse livro aqui, o Ficções, que é o livro que eu mais gosto, assim, né? Tem vários contos geniais aqui, né? Enfim, Biblioteca de Babel, Funes o Memorioso,
O Jardim das Veredas que se Bifurcam, Pierre Menard, autor do Quixote, O Tema do Traidor e do Herói, enfim. E tem 2 contos desse livro aqui também que constam nessa lista aqui de 100 contos fundamentais, né? 100 contos essenciais da revista Bravo, tá? Que é o Tlon Uqbar Orbis Tertius, que é um conto sobre a linguagem, tá? E o Pierre Menard, autor do Quixote, que é um conto, dentre outras coisas, sobre a autoria, né? Que é genial. Borges brinca com essa coisa da autoria, né? Enfim, então o Jorge Luiz Borges é o primeiro nome aqui dessa lista de 3 escritores de prosa ficcional, tá? O segundo nome é o Mia Couto, né? Que também é um dos escritores vivos, produzindo bastante aí, né? E eu trouxe 2 referências dele aqui, que é esse livro de contos chamado Histórias Abençonhadas. Eu já li vários do Mia Couto, né? Assim como do Borges, enfim. E os que eu trago para vocês aqui são esses 2, Histórias Abençonhadas, né? Inclusive, esse abençonhadas é uma palavra valise, né? Do Mia Couto. Ele gosta muito de fazer palavra valise, também me influencia nesse sentido também. Eu já fiz algumas aqui, que depois eu vou trazer para vocês, tá? Enfim, nesse livro aqui tem um conto que eu acho fantástico, que chama-se O Cego Estrelinho, que é um dos contos mais lindos assim, que eu já li na minha vida. E um outro chamado As Flores de Novidade, também, que é um conto genial. E No Rio Além da Curva, né? São 3 contos que eu destaco aqui desse livro, mas todos são muito bacanas, tá? O Mia Couto tem uma estética que é uma prosa poética, né? Recheada de metáforas, né? Recheada de deslocamentos ali o tempo todo, né? Uma ondulação constante, uma oscilação constante da narrativa, que está o tempo todo, ao mesmo tempo, problematizando a linguagem que narra a história e impregnando de lirismo ali a cena que está sendo posta em jogo ali, né? Então, quer dizer, é um escritor genial, digamos que seja um artista plástico da linguagem, né? O Mia Couto, porque realmente escreve bem demais, tá? E, inclusive, eu trouxe algumas palavras valizes aqui dele para poder mostrar para vocês, né? Que tem várias aqui interessantes, né? Varandear, né? Amnésico, por exemplo, né? Que tem a ver com amnésia, né? Com perda de memória, enfim. Escapafúrdio, né? Que seria essa experiência do estapafúrdio ao mesmo tempo do escapar, né? Quer dizer, enfim, que mais aqui, né? O inartefacto, né? Que lembra inclusive o inutensílio do Manuel de Barros, né? O bamboleoa, né? E várias, holofoteou, né? Quer dizer, o Mia Couto brinca com as palavras o tempo todo e é uma das grandes referências que eu tenho também aí, não só na minha escrita, mas na minha maneira de ver o mundo também, tá? E aí eu cito a segunda referência dele, que é justamente esse livro aqui de ensaios dele, que chama-se E se Obama fosse africano, tá? Que é um livro no qual ele traz várias reflexões sobre os idiomas plurais, sobre as conexões da escrita do Guimarães Rosa e do Jorge Amado, como influências, né, na produção dele, também na maneira dele enxergar a literatura de Moçambique, né, e a própria condição dele de periférico em relação a Portugal, em relação à literatura europeia e tudo mais. Quer dizer, é um livro muito bom, assim, com vários textos interessantes e várias reflexões bacanas que enriquecem a nossa visão de mundo e ajuda também a gente a escrever melhor, a gente que gosta de escrever, a escrever melhor, tá? E a minha terceira aqui, indicação para vocês aqui de prosa ficcional é o Henrique Villa-Matas, que é um escritor que eu tenho lido muito também nos últimos anos aí, tá? E eu trago 2 trabalhos dele aqui, que é esse romance chamado Doutor Pazavento, no qual ele trabalha com essa ideia do desaparecimento do autor, que é muito interessante, tá? O Doutor Pazavento. E esse outro romance que é o Dublinesca, tá? Que é um editor chamado Samuel Riba, que leva um grupo de amigos para Dublin, na Irlanda, para poder encenar o funeral da literatura, né? Na terra do James Joyce, né? Que é essa figura nuclear aí na história da literatura ocidental, né? Então, quer dizer, o Villa-Matas é um escritor muito interessante, que ele trabalha com uma lógica de metanarrativa, né? De problematizar o próprio fazer literário dentro da ficção dele, né? E é um escritor também que trabalha muito com citações de outros autores, enfim, é um cara genial, é um escritor muito bacana, espanhol, está vivo também produzindo, né?
enfim, é um nome aqui, é o 6º nome dessa minha lista aqui, né? Vamos ver aqui, então, para a gente fechar, 3 autores da filosofia, tá? Então, começo com o Gaston Bachelard, tá? E aí trago 2 trabalhos dele, que são A Poética do Espaço, que é genial. Todos os livros do Bachelard são geniais, né? A Poética do Espaço, no qual ele vai fazer algumas reflexões aqui sobre certas figuras do espaço, como a casa, o universo e tal, influenciado não só pela física contemporânea, a ele, né, que é ali década de 30, 40, né, década de 40 especialmente, 50, mas também pela poesia, né, pela literatura e tudo mais. Quer dizer, ele faz uma conexão entre física e literatura que é assim única, né? O Bachelard é um autor genial, tá? Poética do Espaço. E esse outro livro aqui que eu trago também, que é o Ar e os Sonhos, tá? No qual ele vai fazer reflexões também sobre uma simbologia conectada com o ar, né? Quer dizer, o céu, as nuvens, o vento, enfim, né? E tudo isso conectado com, né, uma reflexão ali que mescla a física com a poesia, né? O Bachelard ele geralmente é classificado no debate acadêmico como um fenomenólogo, né? Um cara da fenomenologia e tal. Mas eu acho que isso, de certa forma, reduz um pouco, porque eu li todos esses livros aqui do Bachelard, né? A terra, o ar, a água, enfim, né? o fogo e tudo mais. E essa ideia de que ele é um fenomenólogo reduz, porque é muito mais que isso, né? Tem muito mais coisa bacana para poder aproveitar daqui, né? E a gente indo sem essa categorização inicial, a gente, eu acho que pode se alimentar de uma maneira mais rica do que ele está apontando aqui, tá? Mas enfim, então o Bachelard é o primeiro filósofo aqui dos 3, né? E o 7º escritor da lista, tá? O 8º é um filósofo brasileiro, tá? O José Miguel Wisnik. Eu já falei dele aqui no vídeo recente aqui sobre as influências, sobre as referências para poder entender o Brasil, né? Inclusive eu citei este livro aqui, que é O Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. Então, como eu já falei dele lá, eu vou passar rapidamente. Depois um dia eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, porque é um livro riquíssimo, tem muita coisa bacana aqui, tá? E a gente, inclusive, está chegando a Copa do Mundo aí, né? É bem a caráter fala desse livro, porque tem tudo a ver com a Copa do Mundo, tá? Enfim, então é um livro genial, tá? E é uma escrita que me influencia demais, assim, também, e que me remete, né, a um monte de coisa, mas eu diria aqui que tem uma conexão com a ideia do Adorno. O Adorno tem um texto chamado O Ensaio como Forma, e que você lendo lá o texto do Adorno e lendo o Wisnik, você vê que o Wisnik pratica muito ali o que o Adorno fala no texto dele, tá? É muito interessante, é um ensaio riquíssimo, tá? O Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. E o segundo livro do Wisnik que eu citarei aqui é esse, O Som e o Sentido, que também é genial. O Wisnik é um autor brasileiro aí que vocês têm que conhecer, porque, enfim, uma escrita de extrema qualidade, rigoroso, ao mesmo tempo com um certo lirismo também, né, crítico. Então, assim, é muito bacana, e essas pessoas que produzem coisas inteligentes têm que ser lembradas e relembradas aqui, porque, né, tá cheio de porcaria por aí, a gente tem que falar do que é bacana, né? Então, enfim, o Wisnik tem uma obra sensacional, e esse livro aqui fala sobre a história da música, né? E ele vai lá desde a música modal da Idade Média, canto gregoriano e tal, passando pela música tonal, que a gente chama de música clássica, né? Que é o Johann Sebastian Bach, enfim, Mozart, Beethoven, Chopin, e aí desemboca no Wagner e na música atonal, né? Stravinsky, Schoenberg, para depois falar de alguns movimentos do século XX, do decafonismo, minimalismo, né? Enfim. E fala um pouco também sobre o jazz, sobre, né, já o advento da canção ali no início, né? Enfim. É um livro genial, especialmente porque ele não está falando só da técnica musical estrito sensu, mas o nome do livro já dá a dica, né? O som e o sentido, quer dizer, o quanto que essas modificações estruturais aí, ao mesmo tempo, né, hegemônicas dentro da história da música, vão refletindo modificações simbólicas da sociedade e, ao mesmo tempo, influenciando a sociedade também em outra medida, tá? Enfim, e aí essa escrita ensaística do Wisnik também me influenciou muito, não só na minha escrita, né, mas também na minha maneira de ver o mundo, enfim, e é um autor fundamental aí do Brasil contemporâneo, tá?
E o último autor, vamos ver aqui o tempo. Então, o último autor da lista é o filósofo Giorgio Agamben, tá? Que é um filósofo italiano, que também está vivo. Ele inclusive completou 80 anos agora, no dia 22 de abril, tá? E é um cara fantástico também, tem uma obra gigantesca e riquíssima, né? Uma escrita genial, sabe? E que dialoga, tem influências do Michel Foucault, do Guy Debord, do Benjamin, da Hannah Arendt, né? Dialoga com uma quantidade gigantesca de autores e tem uma obra que fala sobre, né, uma quantidade também gigantesca de assuntos, né? E eu separei 2 livros dele aqui para poder citar para vocês no final aqui, que é o Profanações, que é um trabalho fantástico, essa capa linda aqui também, né, da Boitempo. E aqui tem várias coisas legais, tem um texto dele sobre o conceito de gesto, que é muito bacana. Tem um texto sobre o conceito de profanação, né, que é o elogio da profanação também, que é muito interessante. Um texto sobre o conceito de gênio, também refletindo, né, esse conceito romântico do gênio, né, a partir de uma perspectiva contemporânea. Um texto sobre a paródia que eu acho fantástico, assim, entendeu? Que dialoga inclusive com algumas coisas que o Haroldo de Campos aqui no Brasil falou também, né? Enfim, então quer dizer, o Agamben é um autor, ele tem um texto também aqui sobre os ajudantes da literatura, né? O Sancho Panza, né, do Dom Quixote, enfim. E a gente lembra também do Watson, né, do Sherlock Holmes, quer dizer. E esse texto dele é sobre os ajudantes da literatura, é muito interessante também. Então, Profanações, tá? E é um cara que tem me influenciado muito também nos últimos anos e serve de dica para vocês aí, porque vale a pena, tá? E o último livro é esse livro aqui, Meios Sem Fim, tá? Que é um livro sobre política, né? Mas uma perspectiva política bem ampla do Agamben, né? Então aqui tem textos sobre o conceito de povo, por exemplo, que é muito interessante, sobre o conceito de campo, também é muito bacana o texto dele sobre isso. Tem um texto também sobre a língua a língua e os povos, né? No qual ele reflete a ideia da língua como gíria e dos povos como essencialmente ciganos, né? Então, quer dizer, muito interessante também. E um texto que também eu destacaria, que é um texto dele sobre o rosto, conceito de rosto, mas muito bom, assim, muito bom. E também tem comentários dele sobre o Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, né? Enfim, e sobre política contemporânea, quer dizer, é um livro genial também. Esse conceito dele de meio sem fim é muito importante aí para a literatura contemporânea e para a filosofia contemporânea, né? Especialmente. Enfim, e ajuda também a gente a escrever literatura ficcional, porque, né, enfim, é isso, né? A gente vai enriquecendo a nossa escrita em cada gênero, né, estrito senso, lendo outros gêneros também, né? Isso só enriquece, tá? Então é isso, pessoal, a lista foi essa, tá? 9 autores que eu estou trazendo para vocês aqui como indicação nesse dia do meu aniversário aqui, né? Enfim, um presente aí que eu acho que é bacana de trazer para vocês, porque são referências muito importantes, muito ricas, né? E que vocês podem aproveitar aí para pensar melhor a literatura, pensar melhor o mundo, né? Esses 3 poetas, o Fernando Pessoa, o Arnaldo Antunes e o Manuel de Barros, os 3 escritores em prosa, né? O Jorge Luiz Borges, o Mia Couto e o Henrique Villamatas, e os 3 filósofos, o José Miguel Wisnik, o Bachelard e o Jorge Agamben. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Vamos aguardar aqui o sorteio, né, que eu vou fazer. E também o próximo vídeo, que vai ser na quinta-feira, sobre a questão da rasura, né, do rabiscar os livros ou não, que foi uma questão aí que muita gente debateu aqui. Acho que mais de 1000 pessoas comentaram aí nos textos que eu deixei nas comunidades. Então, quer dizer, é um tema bacana que a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenham passado um ótimo Dia das Mães ontem. E agora eu vou curtir o dia do meu aniversário aqui, que, né, também ninguém é de ferro, né? Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo na quinta-feira aí. Grande abraço, até a próxima, valeu, fui!